Em continuidade à nossa análise pormenorizada do Estatuto da Polícia Civil do Estado do Tocantins, a Lei 3.461 de 2019, adentramos hoje um tema de alta incidência em certames públicos: o regime de licenças e afastamentos. O estudo compreende os artigos 71 a 79, dispositivos que regulam as interrupções e alterações temporárias no exercício funcional do policial civil. Faremos um exame minucioso de cada um deles. O nosso roteiro de estudo está organizado em 5 etapas lógicas. Iniciaremos com a retomada conceitual do nosso estudo jurídico. Na sequência, abordaremos as licenças de natureza pessoal, para então analisar aquelas vinculadas a deveres cívicos e ao desenvolvimento profissional. Posteriormente, trataremos dos afastamentos para missões externas e, ao final, consolidaremos o conhecimento com uma análise estratégica voltada para a resolução de questões de concurso. Pois bem, para iniciar, é imperativo estabelecer a distinção técnica entre os institutos da licença e do afastamento. A licença, por definição, configura uma suspensão temporária do exercício das atribuições do cargo. Já o afastamento pressupõe que o servidor continue em atividade, mas exercendo as suas funções em outro órgão ou em uma missão específica. Compreender essa premissa é a base para a correta interpretação dos artigos subsequentes. E a relevância deste tema se justifica como destaca a citação. A memorização destes dispositivos é, de fato, obrigatória. As bancas examinadoras exploram com frequência os detalhes normativos, prazos, condições, requisitos e, especialmente, a questão do ônus remunerator em cada modalidade. Portanto, nosso foco será nos detalhes da lei. Iniciamos pelas licenças de natureza pessoal, especificamente as dispostas nos artigos 71 e 75. Ambas se relacionam às circunstâncias da esfera privada do servidor. E aqui, observa-se um ponto de fundamental importância para fins de concurso. A regra geral para estas licenças é a concessão sem o correspondente subsídio. É um ponto que merece máxima atenção. Para sedimentar o conceito, a licença é, em sua essência, a suspensão temporária e autorizada do exercício do cargo público. Ela pode ser deferida a pedido do próprio servidor ou, em certos casos, ser uma determinação da própria lei, sempre para atender a situações legalmente previstas. Passemos à análise do artigo 71, que disciplina a licença por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro. O dispositivo legal assegura ao servidor efetivo e já estável o direito de obter licença para acompanhar seu consorte que tenha sido deslocado para outro ponto do território nacional ou para o exterior. A intenção do legislador aqui é a proteção da unidade familiar. Agora, atentemos às condições. Primeiro, o beneficiário deve ser um servidor estável. Segundo, o prazo da licença é indeterminado, perdurando enquanto subsistir um motivo do deslocamento. Terceiro, a regra é a ausência de subsídio. Contudo, aqui reside o ponto de maior atenção para provas. O parágrafo 2º abre uma exceção. Havendo órgão da administração estadual na nova localidade, o servidor poderá ter exercício provisório e, neste caso, o pagamento do subsídio é mantido. Essa exceção é um tópico recorrente em avaliações. Prosseguindo, chegamos ao artigo 75, que trata da licença para tratar de interesses particulares, a LIP. O primeiro aspecto a ser ressaltado é que sua concessão não é um direito subjetivo do servidor. Trata-se de um ato discricionário da administração pública. Vejamos os pontos nodais deste artigo. O beneficiário também deve ser servidor estável. A expressão "a critério da administração" indica que o órgão pode indeferir o pedido com base em juízo de conveniência e oportunidade. O prazo máximo é de até 3 anos, sem percepção de subsídio. E aqui, um detalhe procedimental relevante. Para a concessão, o servidor deve apresentar certidões negativas de cautela de armas, de patrimônio e da corregedoria. Esse requisito formal é frequentemente objeto de cobrança. Passamos agora a um novo bloco de licenças, aquelas relacionadas a deveres cívicos, como o serviço militar, e à atividade política e ao desenvolvimento profissional e representação de classe. O ponto de atenção aqui é a variação nas regras de remuneração, o que exige um cuidado redobrado na análise de cada hipótese. O artigo 72, que trata da licença para o serviço militar, é bastante objetivo. Uma vez convocado, o servidor tem direito à licença. Quanto à remuneração, o Estatuto faz uma remissão à legislação específica. O detalhe crucial para a prova, entretanto, está no retorno. Concluído o serviço militar, o servidor dispõe de até 30 dias para reassumir suas funções. E é importante notar que este período de 30 dias não é remunerado. A licença para a atividade política, prevista no artigo 73, desdobra-se em 2 fases distintas.
A primeira fase, que vai da escolha em convenção partidária até a véspera do registro da candidatura, é uma licença sem subsídio. A segunda fase, que se inicia com o registro e se estende até o 10º dia após o pleito, é um afastamento obrigatório e se aplica apenas aos servidores que ocupam cargo de chefia ou direção, também sem subsídio. A finalidade é assegurar a isonomia na disputa eleitoral. A licença para capacitação do artigo 74 é de suma importância. Diferentemente das anteriores, esta é uma licença remunerada. Observemos os requisitos: ser estável e ter cumprido um quinquênio, ou seja, 5 anos de exercício. O prazo é de até 3 meses e sua concessão está vinculada ao interesse da administração. É importante notar que os períodos não são acumuláveis. O servidor, por sua vez, tem obrigações, como comprovar frequência e apresentar o certificado, sob pena de cassação da licença e perda do subsídio. O artigo 76 assegura o direito à licença para o desempenho de mandato classista. Para tal, o servidor deve ser estável e eleito para cargo de direção em sindicato ou outra entidade de classe. Os pontos essenciais são: a licença é concedida com o subsídio do cargo efetivo, sua duração corresponde à do mandato, admitindo-se uma prorrogação em caso de reeleição e, de forma muito relevante, o servidor adquire a garantia da inamovibilidade de ofício. Concluída a análise das licenças, adentramos agora nos afastamentos. Como mencionado, aqui o servidor não suspende suas atividades, mas as exerce em um contexto diferente, seja em outro órgão, em mandato eletivo ou em missão no exterior. O vínculo funcional permanece plenamente ativo. O artigo 77 trata da cessão, que é o ato pelo qual o servidor é posto à disposição de outro órgão. As hipóteses são variadas: exercício de cargo em comissão, execução de convênios, entre outras. A questão clássica de prova aqui é sobre o ônus da cessão, ou seja, quem arca com o subsídio. A regra geral, especialmente para cargos em comissão, é que o ônus recai sobre o órgão que requisita o servidor, o chamado órgão cessionário. O artigo 78 complementa as regras constitucionais sobre o afastamento para exercício de mandato eletivo. Ele não trata da remuneração, que é definida pela Constituição, mas estabelece 2 consequências importantes: a manutenção da contribuição previdenciária, como se o servidor estivesse em exercício, e a garantia de inamovibilidade de ofício para localidade diversa daquela onde exerce o mandato, protegendo a atuação política do servidor. Finalmente, o artigo 79 rege o afastamento para estudo ou missão no exterior. Este é um afastamento de alto valor para a administração e, por isso, cercado de condições rigorosas. Exige autorização expressa do governador. Para estudo, o prazo máximo é de 4 anos. O subsídio é mantido, mas há uma contrapartida crucial, o chamado período de carência. O servidor deve permanecer no cargo por tempo igual ao do afastamento, sob pena de ter que ressarcir todas as despesas. A exceção a ser notada é o afastamento para servir em organismo internacional, que se dá com perda total do subsídio. Tendo examinado a teoria, voltemos nosso foco à aplicação prática em concursos públicos. De que forma esse conteúdo é transformado em questões? A estratégia consiste em focar precisamente nos pontos de maior interesse para as bancas, as distinções, as exceções e os requisitos específicos de cada instituto. Vejamos uma questão modelo. O enunciado exige a combinação de 3 critérios cumulativos: ser para servidor estável, ser remunerada e exigir um quinquênio de exercício. Analisando as alternativas, a A não é remunerada. A B, como regra, também não é remunerada. A D é, por definição, sem remuneração. Resta por exclusão e por correção a alternativa C, a licença para capacitação, que preenche todos os requisitos. É dessa forma que o conhecimento detalhado da lei é aferido. Este quadro comparativo é uma ferramenta de estudo de grande valia, pois sintetiza as diferenças cruciais que são frequentemente exploradas em questões. Permite visualizar de forma imediata que, entre as listadas, apenas as licenças para capacitação e para mandato classista são remuneradas. Facilita a comparação de prazos e de observações-chave, como a discricionariedade da LIP e a exceção do exercício provisório na licença para acompanhar cônjuge. E aqui, ilustramos as nuances entre 2 modalidades de desenvolvimento profissional, ambas remuneradas, porém com regimes jurídicos muito distintos. O afastamento para estudo é um projeto de longo prazo, de até 4 anos, que demanda a autorização do chefe do executivo e impõe um período de carência. Já a licença para capacitação é mais curta, até 3 meses, depende do interesse da chefia imediata e não gera obrigação de permanência. Confundir estes 2 institutos é uma pegadinha clássica.
Para concluir, proponho uma reflexão. Após esta análise minuciosa, qual detalhe legislativo sobre os afastamentos se revela mais propenso a ser explorado como uma pegadinha em uma prova objetiva? Seria o ônus da seção do artigo 77, a regra de carência do artigo 79, ou a perda do subsídio no afastamento para servir em organismo internacional? A reflexão sobre esses pontos de tensão da norma solidifica o aprendizado e ajusta o raciocínio à lógica da banca examinadora. Prossigam nos estudos.